Tudo jóia. Estamos aqui, ó, com o Daniel, o Wagner, o Álvaro. Nós estamos fazendo uma pesquisa, então, sobre cultura e Ai, que sobre a legal. gestão contábil em empreendimentos culturais. Quero te agradecer demais, viu, pela oportunidade da gente estar conversando. Eles já tiveram oportunidade de fazer 2 pesquisas com pessoas que também são produtores culturais, também contadores, e a gente queria te ouvir bastante, né? Porque você entende assim os dois ambivalentes, né? Tanto de perceber como contadora e como uma pessoa que zela pela produção cultural, os desafios que tem, né, para um contador hoje que não tem experiência, que não conhece, né, sobre esses mecanismos, assim, como se organizar para atender projetos culturais e disseminar, né, o nosso objetivo, a missão de levar adiante projetos culturais que simbolizam, assim, a característica local, né, específica da comunidade. Então, quero te agradecer muito, também como ex-aluna, que sabe o que é uma perrengue de um TCC, né, eles estão aqui Exatamente. Eu que já na... agradeço pela oportunidade, fiquei muito lisonjeada, né, por estar participando. Para mim é um divisor de águas na carreira, né? Eu fico lisonjeada, muito feliz pelo convite. E aí eu vou fechar a câmera que já coloquei para gravar, pedindo sua permissão. Claro, E depois eu o até quero que você grupo me manda a gravação para eu poder divulgar. tá joia. Ah, então vamos fazer uma tela aqui, já tiro uma foto nossa aqui, né? Se Sim, você quiser dar o print aí. Ô, Álvaro, você pode ligar a câmera? Tá por aí, tá fácil, não, né? Então vamos fazer aqui o print, Daniel. Você pode dar um print pra gente? Aí manda lá no WhatsApp, eu mando para ela. Acho que foi. Valeu, obrigada. Então tá. Boa entrevista aí, gente. Vou postar aqui no chat. obrigada. Postei no chat aí o print. Tá, obrigada. Então, Sheila, primeiramente aí te agradecer, né, pela sua vinda, né, você disponibilizar esse horário para conversar com a gente. Eu que agradeço, tá? Obrigado. A primeira pergunta que a gente tem feito para todos os nossos convidados é para a pessoa se apresentar um pouquinho, né, falar um pouco da sua trajetória, da sua experiência, né, principalmente no setor cultural, né, como que você ingressou e vem trabalhando nesse meio. Então, bom, meu nome é Sheila Pereira, sou ex-aluna da PUC, né? A minha primeira graduação foi em administração de empresas no ano de 2008 e depois eu fiz ciências contábeis, porque eu pensava assim, nenhuma empresa funciona sem um contador, mas toda empresa não precisa, na cabeça das pessoas, eles mesmos conseguem ser os administradores, né? E eu sempre tive, logo quando eu formei, acho que foi em 2021, em contábeis, eu fiquei assim, qual área que eu vou atuar? Mas eu sempre atuei no terceiro setor, né? Eu trabalhei em ONGs, né? Que agora são OSC, né? Sociedades de Direito de Sociedade Civil, OSC, né? Que é a sigla. E trabalhei também no campo da municipal, na prefeitura de Betim, que eu moro em Betim, desde quando eu casei, tem 22 anos que eu me resido aqui. E com isso, você pega um amor muito grande, né? Quando você atua, quando você trabalha em projetos culturais, essas coisas. E aí, o meu marido, ele é policial, aposentado, e sempre gostou de música.
né? Mas antes disso, eu já atuava no terceiro setor, nessas ONGs. Mas eu trabalhava no setor administrativo, realizando contas a pagar, contas a receber, prestação de contas, essas coisas todas. Ajudava também na elaboração de projetos, né? Por quê? Para a gente captar recursos para que os projetos pudessem funcionar. Então, isso na parte da ONG. E na parte do município, eu era contratada pelas ONGs, mas eu trabalhava no setor interno da prefeitura. E aí eu trabalhava com prestação de contas. Eu fazia as correções das prestações de contas. Então, tem uns documentos lá, né, que são os nossos papéis, enquanto contadores, para estar realizando. Que era o demonstrativo da execução financeira, como que era gasto esse recurso, quais são as rubricas que você pode estar atuando, que você pode estar pagando, quais você não poderia, né? Então, ou seja, eu não posso tirar, por exemplo, o dinheiro do pessoal e pagar, por exemplo, um artista, pagar, por exemplo, uma compra de um equipamento. Eu não posso estar fazendo isso. Se não estiver determinado isso nos planos de trabalho, eu não posso realizar essa compra, efetuar essas compras. E aí, com isso, quando a gente forma a graduação, a gente fica um pouco perdido. Eu falava, gente, mas eu não tenho segurança para me atuar na empresa do Simples Nacional. Eu tenho segurança para me trabalhar com MEI. Mas MEI, eles falam que não precisa de contador, então geralmente eles não contratam a gente. Falei, então eu vou fazer aquilo que eu gostava, aquilo que eu amo. Aí eu fui para um congresso de contabilidade em São Paulo, e nesse congresso eu escutei uma contadora falando em relação que ela teve leis de incentivo, que ela era também, além de ser contadora, ela também era artista. Ela cantava. E aí ela pegou e falou assim, eu gostei desse negócio. Como que eu vou fazer os meus projetos? Então ela pegou e se apaixonou pela contabilidade também. E aí ela teve um projeto aprovado pela Lei Rouanet. Então ela contou aquela experiência. Aquilo ali foi a virada da chave. Falei, é isso que eu vou atuar. É nessa área que eu vou atuar. Nessa área eu tenho segurança. Porque nas outras eu tinha medo, tinha insegurança. Não que você não saiba, mas você tem um pouco de insegurança. E aí, desde então, eu comecei a atuar no terceiro setor. Hoje em dia, eu procuro me especializar na área cultural. E como meu marido gostava de música, gosta até hoje em dia a gente tem um grupo de samba que agora, no mês de agosto, nós recebemos como uma certificação como patrimônio material. Então, eu participo tanto da elaboração do projeto, da execução do projeto, eu sou a produtora executiva do projeto deles e contadora, né? Então, eu atuo em 3 funções. Todas as coisas que são relacionadas a esse grupo de samba, que chama até samba de roda entre amigos, sou eu que estou à frente, eu que fico mais na linha de frente. Meu marido, ele fica na linha de frente, na parte de tocar, repertório, para ensaiar, essas coisas todas. Mas quem fecha show, quem faz os projetos, essas coisas todas, sou eu e mais 2 amigas. Uma é administradora, a outra é da área da informática, mas aí não se deu bem na área da informática, e ela é escritora. Nesses últimos 3 meses, nós tivemos, né, eu e as meninas que são minhas sócias, nós tivemos 3 projetos aprovados pela Lei de Incentivo Rouanet. Agora a gente está na fase de captação. Essa fase é o desafio, é o mais difícil que as pessoas consideram, né? Mas aí é que entra nós enquanto contadores. A maioria dos contadores não autorizam as empresas a
a financiarem os nossos projetos culturais, os projetos culturais. Por quê? Porque eles não sabem a importância. Eles não sabem que, por exemplo, que para a gente, para as empresas, para poderem financiar, elas têm que ser do lucro real. Primeiro passo. E aí, muitos dos contadores não têm essa ciência de que eles podem, ao invés deles pagarem para o governo federal o imposto de renda da pessoa jurídica total, eles podem reverter 4% desse imposto para os projetos culturais. Na área do esporte, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Mas na área do esporte tem um número, um percentual também. No esporte, podem financiar também na parte da saúde, tá? Que eles podem investirem. Só que, devido a eles não terem esse conhecimento, eles não acabam que não financiam, né? Uhum. Então, isso para a gente é ruim, tanto para as pessoas, tanto para o produtor cultural, né? Que fica perdido, ó, igual aqui, ó, é 4%. No esporte, eu tinha anotado aqui, gente. Eu estava fazendo uns estudos, sabe, com relação a isso. Você tá falando da Lei Rouanet, né, ô Sheila? Isso, da Lei Uhum. Rouanet. Mas tem a lei do ICMS. E até quando eu liguei na Secretaria de Fazenda para informar qual que era o percentual, eles não souberam. Só que no Estado não precisa de ser especificamente do lucro real, tá? Não precisa. Então, é o ICMS. Aí, em Minas Gerais, o incentivo do ICMS é 3%. Então, isso eu confirmei num evento que eu fui quarta-feira passada. E a grande necessidade, esse evento era para o terceiro setor, exclusivo para o terceiro setor. Então, tinha lá Ministério Público, inclusive eu ia até procurar a professora Josmária, né, para pegar e falar com ela a respeito, que lá no dia eles questionaram a ausência de contadores e do conselho. Tinha contadores, claro, mas a ausência do conselho federal, nosso Conselho Regional de Contabilidade, para estar junto ali e a gente explicar, para eles poderem explicar para a gente essa questão. E aí, o que acontece? Tem contadores, não só contadores, mas também a população, elas não sabem com relação a isso, dessas leis de incentivo. Hoje mesmo, esse final de semana, eu estava em viagem, eu fui para Couto Magalhães, né? Do Vale de Jequitinhonha, próximo a Diamantina, 35 quilômetros de Diamantina. E lá, o próprio secretário de Cultura não sabe disso. Sabe como que ele faz para participar de editais, de projetos, para ele receber a verba? Ele faz através de projetos que nós, enquanto produtores, eu estou falando enquanto produtora e enquanto contadora, tá? Vou falar dos dois, mesclando. Nós, enquanto produtores culturais, vamos escrever o projeto e aí eles concorrem junto com a gente. E não enquanto a prefeitura, não enquanto o órgão federativo, sabe? Então, a dificuldade é essa. Muitas das cidades também não sabem disso. Lá é 4 mil habitantes, parece, sabe? Então, assim, é uma cidade muito pequena. E aí, essa festa que teve lá, era até uma festa do Rosário. É um vilarejo que tem pessoas do quilombola. E isso daí são pessoas, esse grupo, né, de pessoas, eles têm o reconhecimento como patrimônio imaterial. Essas festas religiosas, tipo Congado, do Rosário, Folia de Reis, essas festividades, eles são reconhecidos como patrimônio imaterial.
Então, ou seja, na hora que você coloca o projeto lá, automaticamente você é aprovado rapidamente. Por quê? Eles estão querendo resgatar essa cultura, sabe? E aí a grande dificuldade é essa. Os contadores não sabem, o secretário de culturas não sabe. Igual eu falei com vocês, lá na Secretaria de Fazenda, ninguém soube me responder qual que era o percentual de incentivo pelo ICMS. O Por quê? ICMS. Você tem você pode fazer pela lei de incentivo quando as prefeituras abrem os editais, porque agora foi determinado, né, o governo federal aprovou a PENAB, né, que é a Audi Blanc. Então, o governo federal envia o recurso para os municípios, aí os municípios abrem os editais e eles distribuem através desses editais. Pelo menos aqui em Betim é assim, tá? Então, tem um outro edital aqui em Betim, que é pela Lei Noemi Gontijo, que é uma senhora que é fundadora do Salão do Encontro, muito importante aqui em Betim, tá? Se você procurar na história, é uma mulher que fez história. Ela começou a sua carreira atuando no terceiro setor a partir dos 46 anos de idade e morreu com mais de 90, né? Então, tem essa lei aqui, e esse incentivo é através do ICMS, do IPTU. Então, eles preservam a cultura aqui na cidade através dessa lei, no Emigontídio. E agora tem o PENAB. Então, tinha o quê? Um prazo, que era até, parece que dia 17 ou 20 de setembro, que era para todas as prefeituras aderirem. Então, tivemos várias prefeituras, vários municípios que não aderiram. Uma verba que é de direito, que o governo manda, sabe? Aí tem a Rouanet. O ICMS também é a mesma coisa. Tem tanto esses editais, né? Que são valores menores, que eles pegam e já vai ter destinado o valor que você vai receber. Então, por exemplo, esse da Noemi Gontijo, o valor de captação é a partir de R$40 mil e R$35 mil, que é para artesão. Tá? Então, você tem que comprovar a militância. Qual que é a militância? É o seu tempo que você tem de experiência enquanto agente cultural, enquanto fazedor de arte, né? Aí tem algumas exigências que eles fazem, por exemplo, de você residir no município há mais de um ano, então eles pedem comprovante de endereço, eles pedem as certidões negativas, né? Muitas das pessoas não sabem da importância que é você receber esse recurso. Eles acham que você recebe o recurso e que você pode fazer aquilo que você quer. Na verdade, você não pode fazer aquilo que você quer. Você tem que fazer a previsão, né, do que você vai fazer, por exemplo. Eu vou alugar uma tenda, eu vou fazer um espaço público, eu vou alugar um espaço. Eu vou ter equipamento de som, ou eu vou fazer tudo sem som. A questão da acessibilidade, né? Isso aí é obrigatório hoje em dia. Então, eles estão batendo muito nessa tecla da inclusão, né, das pessoas, principalmente para neurodivergentes, né, o autista, TDAH, essas coisas todas, intérprete de Libras, acesso para as pessoas, para o idoso, vai ter rampa, vai ter banheiro apropriado para essas pessoas. Tudo isso você tem que colocar num projeto, na sua escrita. E as pessoas têm que entenderem que na hora que você está elaborando um projeto, a pessoa que vai ler tem que ser de forma clara, sucinta, né? Então, assim, de maneira que você vai encantar a pessoa que está lendo do outro lado. Porque uma coisa é eu estar conversando com vocês. Vocês vão me escutar e vão ver o que eu estou falando. Outra coisa é eu escrever aquilo ali e passar isso para o papel para vocês.
E aí entra o contador. Muitos deles não sabem fazer. Não sabem nem por onde começa. Por onde que passa esse terceiro setor. Não sabe nem que tem leis de incentivo. Que como que vai promover isso. Não sabe, nem nunca ouviu falar de prestação de contas. Então, essa é um dos gargalos que eu vejo na nossa profissão. Outra coisa que eu vejo também é a questão de que muitas dessas ONGs, né, desses produtores culturais, eles também não têm a mínima noção, a mínima experiência. Contudo. Sheila, só te fazer uma pergunta. Você disse que trabalha junto com seu marido, né? Sim. É exclusivamente com ele ou você faz também trabalhos, como você estava falando agora há pouco, né? De elaborar um edital, Não, o né? edital eu não elaboro o edital. Os editais vêm, a gente Aham, lê e aí a gente escreve o projeto. Eu não isso. trabalho só com meu esposo. Eu trabalho Ah, com tá. circo, eu trabalho com teatro, eu Ah, trabalho com sim. capoeira, eu trabalho com aulas de percussão, dança. Tem uma associação que a gente trabalha, que é a Rádio Internacional. Então, essa Rádio Internacional das Línguas Portuguesas, são países da lusofonia. E essa rádio, essa associação, ela é lá do norte de Minas, em Mirabela, depois de Montes Claros. Então, a gente realizou um projeto lá. Então, nós já realizamos um projeto que foi pela Paulo Gustavo, pelo Estado, e agora a gente realizou outro também pela Paulo Gustavo. Aí, nesse, a gente realizou um sarau, né, com artistas, e fizemos um show com vários artistas locais da cidade, sabe? Depois, a segunda edição que a gente tinha feito na proposta foi da gente realizar o terno de pastorinhas. É como se fosse a folia de reis, mas são só com mulheres, só com adolescentes. E foi, assim, uma experiência incrível, porque a mãe dessa minha amiga, que é escritora, fez parte do terno de pastorinha. Então, era emocionante ver aquelas senhoras com mais de 70, 80 anos pegarem e estarem cantando ali, participando, resgatando aquilo, cantando, chorando, as mesmas músicas que elas cantaram, sabe? Então, isso é uma cultura que vai passando de geração em geração, sabe? Eu tenho percebido, Sheila, que você explora bem todas as possibilidades de incentivo, né? Você me falou ali da questão da Rouanet, do ICMS, até local, né, em Betim. Sim. E tem também do Fundo da Infância e do Adolescente, que é o FIA. Tem também do idoso. Então, assim, nós tivemos desse do FIA, que é da Infância e do Adolescente, nós pegamos 2 projetos para realizar, para fazer, para escrever. E só 2, porque ele era muito trabalhoso, sabe? Muito trabalhoso. Uma Então, dúvida, pode falar, pode falar. então, desses 2 projetos, nós tivemos a nota máxima, Olha, 100 pontos. legal. Mas uma dúvida assim que a gente até tem feito com os outros entrevistados. Existiu algum caso que você teve prejuízo ou teve que devolver o dinheiro porque é dinheiro público, né? Como você Sim, bem falava, tem prestação de contas, né? sim. Teve algum caso assim mais problemático que você teve? Olha, eu tive com uma cliente, mas não foi tão problemático assim não, sabe? O Uhum, dela foi que ela fez uma compra, sabe esses cupons, tipo da lotérica? uhum, Ela não tirou cópia, então apagou. Aí ela teve que devolver o recurso, foi R$ 100 e poucos. uhum. E nesse último edital que eu tive do festival, né, que foi o Festival de Samba, mas assim como outros também, empreendedores também, porque aí eu fiz as prestações de contas,
De todas as prestações de contas que eu realizei, todas elas eu tive aprovação sem ressalva, sabe? Bom. Sem ressalva. Uhum. Assim, isso aí já é um grande diferencial. Foi a questão da prefeitura ter lançado, a contabilidade da prefeitura lançou no informe de rendimento dos empreendedores como um rendimento tributável. E o rendimento não é tributável. Então, aí eu questionei na prefeitura, abri um processo administrativo, não tive resposta. Aí eu conversei na Receita Federal. A Receita pegou e falou assim, a prefeitura tem que alterar. Se a prefeitura não alterar, eu vou ter que acionar o Ministério Público. Eu vou entrar na Receita. Eu tenho a lei, eu busquei a lei que fala sobre isso, que teve até no... que eu achei incrível a questão do CRC que eles fizeram nesse evento que foi em junho, nesse encontro. E aí teve lá Receita Federal, Junta Comercial, Secretaria de Fazenda. Aquilo ali foi maravilhoso, porque eu levei a lei, conversei com as meninas da Receita, e aí elas pegaram e me falaram, dia 2 de janeiro você abre o processo, coloca essa lei em anexo. Marquei bonitinho essas coisas todas, levei lá na prefeitura. Falei, o que vocês vão resolver aí? É melhor vocês resolverem agora. Só que aí, essa semana passada, na quarta-feira, eles fizeram uma publicação, uma live no YouTube, e aí eles falaram que a prefeitura tem que corrigir. Inclusive, o presidente da Câmara Municipal de Betim falou isso. Lógico que isso aí vai ser a minha defesa, né? Para eles pegarem e consertar lá. Porque senão, aí o prejuízo vai ser grande, sabe? Nossa. Vai ser de R$22 mil. Não é brincadeira. Inclusive é do meu marido, que a declaração dele caiu na malha por conta disso. Nossa. Porque a prefeitura colocou como rendimento tributável. Eu peguei e falei, não é tributável. Uhum. Sabe? Então, aí agora eu estou aguardando isso aí. Mas como agora a própria prefeitura, o próprio pessoal da prefeitura colocou isso lá, falou isso aí gerou uma prova para mim. Uhum. Então, agora, mais que nunca, eu estou mais tranquilo. Falei, melhor. Agora é esperar. Né? Espero que você consiga reverter essa situação. Não, mas isso aí é reversível, sabe por quê? Porque é lei de incentivo. O que acontece? Eu não recebo, igual esse projeto foi de R$80 mil. Então, a verba já vem, tá? Destinada, é o valor apropriado. Então, esse valor aí, vamos supor, eu aprovei o projeto, passei em todas as etapas, a prefeitura deposita esse recurso numa conta zerada. A conta não pode ter movimentação nenhuma. Você tem que mostrar o status zerado lá para eles. Você indica uma conta. Essa conta vai ser exclusiva para o projeto, você tem que aplicar o recurso, né? Esse dinheiro da aplicação você pode utilizar no projeto também, tá? E aí você vai seguir as rubricas, que são aquilo que você colocou que você ia gastar. Uhum. E não pode fugir disso, porque se fugir disso, você tem que devolver o recurso, glosa. Né? Se tiver rasura na nota fiscal, muitas das vezes eles pagam antes de ter o documento fiscal. Então, isso aí gera uma despesa indevida. Vocês concordam? Então, isso daí que as pessoas, que o produtor cultural, ele não fica atento a isso. O artista, né, no caso. O artista, o agente cultural, ele não tem essa maldade. Então, por isso que agora, nesses projetos, eles exigem um contador que seja regularizado ao Conselho Regional Federal de Contabilidade. Você tem que bater o seu carimbo. Você tem que atestar
que aquilo ali foi correto. E aí, o que acontece? Eu não atesto se estiver correto. Se não estiver correto, eu não atesto. Se a pessoa não seguir as minhas orientações, eu não atesto. Ou então eu posso até atestar, mas eu mando um documento formalizado para eles. Eu formalizo um documento e peço para eles assinarem. Eu assino e eles assinam. Que eu passei as orientações, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tal, tal, tal. Então, eu dou essa orientação. Porque eu preciso me resguardar quanto a isso. Você já imaginou se eu perco o meu CRC por conta de bobagem? Então, não posso. Isso esbarra muito, Sheila, nessa pergunta que eu ia fazer. Aí já é uma dúvida nossa. Quais foram, assim, as maiores dificuldades que você enfrentou como produtor cultural e contadora, obviamente? Maior dificuldade é, no início, né, as pessoas às vezes não te conhecem. Então, até você ficar conhecido é complicado. Hoje em dia, o pessoal da Secretaria de Cultura, quando eles perguntam lá, quem que é bom aqui? Eles já falam o meu nome, sabe? Então, assim, isso para mim é uma gratificação muito grande. Você já é uma referência, né? Já estou sendo referência, né? Graças a Uhum. Deus. E a outra situação é que geralmente essas associações, esses empreendedores, os fazedores de arte, eles não têm verba para te pagar, não têm recurso para te pagar. Aí eles ficam tipo, querendo que você faça tudo para eles de forma gratuita. Eu falei, de graça, não paga meus boletos. Então, esse é um dos problemas que a gente tem enfrentado. Antes eu fazia por contrato de risco, sabe? Hoje em dia, esse ano eu já mudei. Não faço mais, é só pagando. Igual, por exemplo, da Lei Rouanet, você fica em torno de um mês e pouquinho para você escrever um projeto. Aprova rápido, tá? Mas a captação do recurso é complicado, é mais difícil. E aí é igual eu falei com vocês, é onde a gente esbarra. Eu, enquanto contadora do terceiro setor, a minha maior dificuldade é com os meus colegas de profissão que não sabem que podem orientar a empresa a pegar e fornecer 4% do seu imposto de renda ali. Ao invés de você pagar para o governo, você vai pagar para um projeto, você vai financiar um projeto. Você vai ter seu nome divulgado em todos os projetos, ali, vai se tornar referência também, porque você está ajudando o social, isso automaticamente, hoje em dia, todo mundo quer falar do social, quer falar de inclusão, né? E, na verdade, os contadores pegam e barram. Por quê? Eles não sabem fazer. Eles não sabem pegar e falar assim, não, aqui, ó, a gente depositou aqui para eles, e agora aqui, ó, já abate. O próprio Ministério da Cultura, que é eles já emitem um documento para a Receita Federal, né, ligado já, falando que você incentivou ali, já abate no seu imposto. E isso daí eles não sabem. Então, essa é a nossa maior dificuldade que a gente tem. Sabe? Entendi. Com relação... E aqui, obviamente, daqui a pouco também vou dar a oportunidade para o Wagner fazer mais alguns questionamentos, mas vou fazer mais uma pergunta aqui que ela é bem estratégica aqui para o nosso TCC, né? Que seriam quais serviços contábeis você acredita que seriam importantes nesse ramo dos projetos culturais, principalmente na questão de promover a sustentabilidade, a transparência, que atividades o contador poderia estar auxiliando nessa área cultural?
Eu sei que é bem abrangente a pergunta, né? Mas se você puder colaborar um pouquinho com isso. A primeira delas é o quê? Você instruir a pessoa de que o dinheiro público não é dela. Você recebeu e você tem que entregar um produto. Essa verba que você recebe é para você entregar um produto. Você tem que entregar esse produto. Muitas das vezes, as pessoas pegam e querem fazer as coisas de qualquer maneira. Se você fizer de qualquer maneira, se você não prestar conta direito, se você não fizer da forma correta, está em dia, porque na hora, igual, por exemplo, essas ONGs, elas são muito mais corretas do que qualquer outra empresa, do simples, do lucro presumido, do lucro real. Porque se eles não estiverem corretos, com tudo em dia, eles não conseguem projeto. Eles não conseguem verba, não conseguem aprovar o projeto. Eles não conseguem emitir as certidões. E antes de você firmar qualquer convênio, você tem que estar em dia com as certidões negativas. Você tem, dependendo do que você faz, você pode fazer o cadastro no SEBAS. Se você tem esse cadastro no SEBAS, o que você vai gastar de folha de pagamento que você teria que pagar de INSS, na parte patronal, é revertido para o projeto. Você entende? Então, isso é importante. Você tem que ter essas certificações. Você tem que ter a certificação de cadastro no Conselho da Infância e do Adolescente, se você mexer, né, com criança e adolescente. Você tem que ter a inscrição do idoso também, que é o Conselho do Idoso. Então, você tem que ter essas certificações. E essas certificações são relevantes, porque te trazem benefícios. Por exemplo, um projeto de 100 mil, aí vamos supor que você tem lá 10 mil de INSS patronal. Esses 10 mil, se você tem um SEBAS, você vai revestir esse dinheiro dentro do seu projeto com uma outra coisa. Então, você usa ele. Então, essa dificuldade é de que, até mesmo para registro, se é uma associação, você já entra de cara no lucro presumido. Você não pode ser MEI, você não pode ser nada disso. Nem empresa do Simples Nacional. Porque é associação. Então, lá no CNPJ já vem como demais. E aí, você tem que entregar declarações acessórias. As ONGs, elas não sabem disso. Então, cabe ao contador. Muitos dos contadores, eles vão fazer assim, ó, eu quero só a empresa de serviço e do Simples, ou então MEI. Eu não quero lucro presumido, muito menos lucro real. Dá muito trabalho. E eles também não querem te pagar. Eles não querem te pagar. Aí tem empresa aqui que cobra na faixa de R$800, um salário mínimo. Mas aí outro dia eu descobri, sabe o quê? Que se a pessoa não te pagar, você mesmo assim você é obrigado a fazer a contabilidade da empresa. Aí você vai fazer pelo contrato. Depois que eu descobri isso, agora para todo mundo eu faço contrato. Qualquer um. Até de quando eu vou fazer um projeto que eles estão me contratando, eu faço contrato, faço eles assinarem. Porque aí eu tenho respaldo para me pegar e passar as orientações. Eu coloco lá o que eles têm que fazer com relação à prestação de contas. A gente dá o suporte, dá a orientação. Aí eles falam assim, consultoria é mais caro do que assessoria. Então eu pego e falo, para me te dar consultoria é isso. Para me fazer a prestação de contas também é X. Por quê? Porque eu tenho experiência. Aí na hora que eles olham lá, porque muitas das vezes o outro não sabe, ele só vai assinar. Teve uma senhora, ela recebeu um recurso para um livro. E ela vai ter que devolver o recurso todo. Sabe por quê? Porque ela foi lá e sacou o dinheiro. E é claro nos editais que você não pode sacar o dinheiro. Ou você paga por Pix ou transferência.
Você não pode pegar o dinheiro e pegar e falar assim, eu vou pegar e vou pagar minha conta de luz aqui. Não posso. Não posso misturar minha despesa pessoal com a do projeto. E tem empreendedor, agente cultural, que pega o dinheiro, não entrega o produto, vai lá e torra o dinheiro todinho e não sabe nem que tem que prestar contas. Ou dá de bobo, né? Aham. Dá de bobo. Aí, Ou seja, mesmo assim, teve projeto aprovado 2 vezes. Ou seja, agora está na dívida ativa, está inadimplente, não pode fazer mais nenhum projeto cultural. Tem vários. Isso é vários. Um monte me procura para falar isso. E teve também do carnaval também, que eu tive problema, que eu achei que eu ia ter prejuízo. 2 blocos, eles não tinham sido aprovados. Um era de um vereador daqui da cidade, e o outro era de uma pessoa que é um empresário mais, assim, né, famosinho daqui. E eles não entregaram a documentação, faltaram as certidões. Vocês acreditam que esse menino, que estava enquanto presidente da casa, né, que é o lugar onde como que eu vou te falar? Que seleciona os projetos, tá? Confere e dão as notas, essas coisas todas. Eles pegaram, ele foi exonerado por conta disso. Então, ou seja, aí o que eles fizeram? Abrir as pernas. Desculpa o palavreado, tá, gente? Linguajar. Mas eles pegaram e aprovaram todos os blocos. Mesmo quem não tinha sido reprovado. Por conta desses 2. Ou seja, pegou o edital, é a mesma coisa de você pegar e jogar pro alto. É muito perrengue, né, Sheila? Sheila, eu vou dar um espaço aqui também pro Wagner, né, e o Álvaro também, até para contribuírem aí um pouco com as perguntas. Wagner, você quer fazer alguma pergunta aqui dessa área? Sim, eu gostaria de perguntar para a Sheila o seguinte, hoje com o mundo tá tão tecnológico, né, você usa alguma ferramenta para te auxiliar, né, na gestão dos projetos aí que você pega para, né, para tocar? Olha, uso. Na hora de elaborar os relatórios, né? Os relatórios finais, o que acontece? Eu uso meu amigo GPT. Por quê? O que acontece? Tem as publicações em jornais, gente. Aí você tem que mandar os links para eles. E agora, aí a gente pegou e falou, gere um QR Code. Então, ou seja, a gente está procurando inovar para colocar um QR Code para eles já terem mais facilidade na hora que eles quiserem ver ali o projeto, sabe? Aí esse QR Code já direciona eles diretamente para a matéria de jornal. Já direcionam eles diretamente para o canal do YouTube. Já direcionam ele para as fotos, sabe? Então, a gente utiliza isso sim, para criar esse QR Code, né? Para, às vezes, para melhorar um texto, mas lembrando que a gente tem que colocar a nossa ideia. Não adianta, igual teve muitos aí que eles pegaram e falaram assim, eu fiz o projeto rapidinho, coloquei tudo no GPT, ele me deu tudo. Só que ele erra também, né? Se você não der os comandos certos, corretos, né? Eles não... Você não vai ter informação do jeito que você quer. Às vezes é para melhorar algum texto, a forma, né? Para deixar mais clara, mais objetiva. Então, a gente faz isso. Mas agora, na hora da conciliação bancária, né? De fazer lá o fechamento, né? Da planilha financeira, não tem como fazer GPT, não. Aí é você mesmo. E até mesmo para você dar o comando, você tem que saber dar. Essa pergunta do Wagner também, ela é muito boa, porque ela emenda numa série de outras questões que a gente tinha colocado,
que é essa questão burocrática. Qual documentação você julga assim, mais difícil de lidar assim, nesse meio, que é realmente mais chato mesmo, mais difícil? Olha, enquanto contadora, as certidões são mais fáceis da gente tirar, né? A gente já tem um acesso a essas coisas todas, então a gente não tem dificuldade. Mas para o agente cultural, ele tem dificuldade. Ele tem muita dificuldade para tirar as certidões, para fazer a planilha de custos, né? A planilha financeira. Então, eles têm essa dificuldade. Até mesmo também para fazer o relatório técnico, né? Eles não têm essa pegada que a gente tem, vamos dizer assim. Porque, às vezes, o relatório técnico é você mostrar ali o produto que você entregou, né? Então, vem as técnicas que você utilizou, o que você fez, o que você não fez. Você vai contar para eles ali também. É a mesma coisa de quando você você elabora o projeto. Se você não fizer uma planilha de custos bem estruturada com aquilo que você quer, você pode ter problema lá na frente. Se você não prevê o recurso da forma correta, sabe? E também essa questão também a dificuldade que eles têm com relação à elaboração de RPA, né? Recibo de pagamento autônomo. Também tem dificuldade. É porque você também trabalha com essas questões de pagamento pessoal, né? Tudo Sim, isso passa por você, né? passa. Eu falo com eles, você não vai pagar nada sem passar por mim. Eu tenho que conferir. Uhum. Agora, se eles fizerem, dependendo, depois só me mandar, aí não é comigo, né? Porque a orientação eu dei. Passa para me conferir se está de acordo, se está dentro da rubrica, se a nota está correta, né? Se você, aí agora você pode pagar. Muitas das vezes o povo quer que você paga primeiro para depois eles emitirem a nota. Não pode. Então, aqueles projetos que eu acompanho diretamente, bem de perto mesmo, porque tem uns que só me contratam na hora de fazer a prestação de contas. Aí eles já falam. Mas, assim, eu gosto de ir em todos os projetos, eu participo, eu vou, faço questão de ir em todos eles, porque não são todos que vão. Ainda eu dou conta de acompanhar, né? Eu faço questão de ir até mesmo para na hora que eu for fazer a prestação de contas e o relatório, eu vou lá para me tirar uma foto, para depois eu postar nas minhas redes sociais. E também para depois eu ter como documento para me poder fazer a prestação de contas. Até mesmo para me ver como que foi para acontecer, para me ter as ideias, para me poder escrever. Porque como que eu vou escrever uma coisa que eu nem vi, que eu nem sei? Como que eu vou pegar e vou falar? Então é um pouco complicado. Eu não quero ser aquela contadora que fica só atrás da mesa ali. Então eu gosto de estar próximo deles, das pessoas, dos meus clientes, né, dos meus agentes culturais. Em relação, né, você vem falando muito do fomento, das leis de incentivo. Como que você avalia o atual modelo de fomento à cultura? Eu falo assim, editais, patrocínios privados. Como que você vê o nosso cenário atual aí? Eu acho que eles poderiam investir mais, sabe? Uhum. Ter mais verba para isso, literalmente. Não desmerecendo as outras coisas, sabe? Mas eu acho que eles poderiam investir mais. Principalmente para quem está começando. Porque muitas das vezes, igual por exemplo, a Lei Rouanet, as pessoas achavam que era só para os artistas. Tipo Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, não sei o que, essas coisas todas. Não, a gente também pode. A gente também consegue. Tanto é que assim, a gente aprovou 3 projetos. Ainda tem um pouco mais aqui para escrever, mas assim, esses dias a gente está um pouco sem tempo com relação a isso, porque saiu esse edital aqui da prefeitura. Então agora a gente vai focar nesse da prefeitura, que o dinheiro vem mais rápido. Aí teve o do FIA. Então, assim, mas eu já estou começando a articular. Eu já comecei a articulação. Mas eu faço a articulação dos projetos dos que são meus, tá?
Tipo assim, igual o meu mesmo, que é do samba. E isso, se eu captar o recurso, também para mim é bom. Porque eu recebo 10% daquilo que eu captar. Então, por exemplo, mas também tem um teto, tem um limite. Lá embaixo. Então, também eu tenho uma... como que eu vou falar para vocês? Tem um teto máximo que você pode captar. Eu acho que na Rouanet, eu acho que se o passar de... vamos supor que o projeto é de 2 milhões. Então, você só pode captar até 150 mil, que é o que prevê. Não é o que você pode receber de captação, tá, gente? É só 150 mil reais. Você não pode ultrapassar disso. Você, por exemplo, teria que ser 200 mil, entendeu? Se fosse 2 milhões. Sim. Então, você não pode ultrapassar isso. O teto máximo é esse. Eu vejo até que para a pessoa ela se manter nessa área, né, que é bem complicado, eu não sei como que você organiza isso, mas às vezes você tem que até que lidar com dois editais diferentes, né, com vários projetos ao mesmo tempo, ou você pega um, finaliza, espera para pegar outro. Não. Como que... Não, né? Não. A gente pega um, já finaliza, e aí a gente já pega o outro, já vai finalizando. E geralmente o que acontece? Igual eu e as meninas, né? Que são as minhas duas sócias. Eu fico mais na parte financeira. Cronograma de execução, tudo sou eu. A outra é mais na escrita, que é a escritora mesmo, né? Então ela aflora mais o projeto. Eu já sou mais direta. A outra já é mais na parte técnica. Então, assim, o portfólio que ela faz é todo mais assim, aí ela dá aquela pincelada, sabe? Como eu sou mais direta, tem que ter uma que vai pegar e vai colocar o negócio bonitinho, né? Então, essa daí da técnica, ela coloca o negócio mais bonitinho. A outra enfeita mais na hora de pegar e falar. E aí, então, tem coisas que às vezes a gente pega e fala assim, não, aqui tá muito assim, vamos dar uma diminuída aqui. E é questão dos valores. Então, eu pego e falo, não, vai ser assim e tal, e pronto. Aí a gente manda. E se tiver alguma diligência, né, que eles mandam, diligência é, no caso, se eles falarem assim, não, isso aqui não ficou condizente, por exemplo, na Rouanet. Aí você tem uma única chance para você corrigir. Você corrigiu, aí depois eles vão e aprovam. No estado, demora muito mais tempo. A Rouanet, em torno de 15 até um mês, eles aprovam. Aí a própria Rouanet, o próprio Ministério da Cultura, abre a conta, que é no Banco do Brasil, aí você pode pegar e fazer os blinfs, né, que a gente fala, é o que? Uma apresentação para você pegar e apresentar para a empresa, para as empresas, para você ir até as empresas. Então, o tempo inteiro você está fazendo network com as pessoas. Quando você participa da captação. Igual, por exemplo... É isso. Pode falar. Igual, por exemplo, eu vou para a captação do grupo do samba e do livro, que é desse da minha sócia, de uma das minhas sócias, sabe? Então, esses aí eu vou para a captação. Agora, de outras pessoas, a gente faz a captação também via edital. Vamos supor, a Ambev abriu um edital lá. Aí, você tem que ter um número do PRONAC, sabe? Você tem que ter esse número de que você teve aprovação. Na Vale mesmo. Você vai escrever um projeto na Vale, a Vale te incentiva. Mas você tem que escrever o projeto, tem que ter o projeto aprovado na Rouanet, para você poder concorrer. Aí você faz um outro tipo de concurso. Aí nesses aí, se a gente escrever também, e a gente aprovar, aí 10% é nosso. Entendeu? É isso que você falou, até responde a uma das nossas perguntas, que seria as estratégias principais, né, de captação, né, de recursos. Agora, para esses outros, eu não vou ficar indo de porta em porta para todos os clientes, não. E outra coisa também,
a gente faz a proposta para a pessoa. Muitas das vezes eles querem que a gente escreve. Mas aí, na hora que a gente pega e fala, dá o preço para eles, se você ficar fazendo tudo de graça para as pessoas, o que eles vão fazer? Na hora que eles receberem algum recurso, eles vão lá e pagam para outra pessoa, mas não te pagam. Entende? E também a forma também da gente estar sustentando. E na hora que o projeto aprova, a gente cobra um valor, na hora que o projeto aprova, que eles, principalmente esses da lei de, sem ser, das leis que já vem a verba já com o valor cheio, tá? Fechado. A gente está cobrando um valor de entrada. Para quê? Para pelo menos a gente garantir as nossas horas, que a gente fica sentado. A gente está vendendo nosso saber, nosso principal. É o nosso saber. Se a gente não fizer, muitas das vezes eles já tiveram vários projetos reprovados, eles não conseguem aprovar. Ou a pessoa paga, ou então ela fica sem fazer. Mas tem várias pessoas que fazem, né? Assim, aqui. Eu vejo, Sheila, que assim, até pela sua fala, você é uma pessoa que, assim, além do networking, que você disse que é muito importante, você está sempre inteirada, né? Sempre na formação constante, né? Sim. E nesse ramo, que é muito dinâmico, né? A pessoa ela não pode ficar parada esperando as coisas chegarem, né? Ela tem que ter essa iniciativa de ir atrás, de buscar. Que recomendações você daria para as pessoas que estão querendo ingressar nessa área, né? Recomendações e até competências, habilidades para quem quer atuar no setor cultural. Primeira coisa, a pessoa, ela não tem que pensar só em ganhar dinheiro. Porque, na verdade, isso aí é consequência. Você tem que fazer as coisas com amor. A partir do momento que você ama aquilo que você faz, você vai fazer o seu melhor. E automaticamente o retorno vem. Sabe? A segunda coisa é você procurar fazer da forma correta. Primeira coisa, você não tem que pensar em ficar dando jeitinho, fazer isso, daquele jeito. Nada de jeitinho. É fazer da forma correta, do jeito que tem que ser. Por quê? Senão você vai ser prejudicado com relação a isso. E nem tentar burlar o sistema, né? Que é na questão do jeitinho, igual eu falei com vocês, essas coisas todas. E procurar estar sempre se especializando. Agora, tem uma coisa que eu queria falar com vocês. Que a gente tem muita dificuldade. Vários congressos que a gente vai de contabilidade, ninguém fala do terceiro setor. Vocês já viram? Eles vendem coisas para você falar de nota fiscal, para colocar os produtos. Tudo isso. Tem alguma coisa para o terceiro setor? Até os sistemas contábeis. Não tem. Plano de conta específico. O único que eu ouvi falar, que eu fiquei interessada, assim, foi o da Domínio. Que eles falam que tem um plano de contas exclusivo para o terceiro setor. Mas os demais, nenhum tem. Nenhum. Então, assim, na maioria desses projetos, igual, por exemplo, tem as contabilidades aqui, que eles já atuam no terceiro setor. São até colegas meus, tá? Um eu conhecia desde quando eu era da época da prefeitura, ele é referência aqui a contabilidade dele, no terceiro setor. E tem um outro aqui que eu conheci, mas eu vou te falar. Ele está colocando uma instituição nas Lençóis. Colocou mesmo nas Lençóis. Está no contrato, eles falaram que ia fazer e não fizeram. Eles não fizeram o que tinha que ser feito. Então, ou seja, hoje em dia, tem o presidente que é complicado? Tem. Mas
se a instituição denunciar eles no conselho, eles podem sofrer alguma penalidade com relação a isso. Então, assim, a gente tem que prezar muito por isso também. Sabe? Essa daí é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Porque não tem sistemas para isso. Não tem, não existe. Todos os congressos que eu vou, eu pergunto, tem alguma coisa para o terceiro setor? Se tiver, eu quero conhecer. Ah, não tem. Ah, mas não sei o quê. E eles querem te vender as coisas de qualquer maneira. Né? Então, assim, se não tem, aí geralmente tem os formulários específicos, né, nos editais também. E esses agentes culturais, eles têm que procurar um contador que tenha experiência, que tenha expertise nisso daí, para eles também não terem problemas, igual essa instituição está tendo agora. Porque se ela buscasse uma contabilidade que tenha expertise nisso, ela não estaria tendo problema com o Tribunal de Contas, essas coisas. Gostaria de fazer mais uma pergunta, Sheila. Claro. Você falou que, tipo assim, muitas vezes toca vários projetos, né? E esses projetos geralmente têm um período, né, para acontecer. Tem. E, de repente, você vai precisar de muitos fornecedores, né? Uhum. Como é que você faz essa gestão dos fornecedores, né, que você precisa? Como é que você faz a organização, né, para você tem algum já engatilhado ou você busca no mercado? Como é que funciona? Eu busco no mercado. Igual, por exemplo, aluguel de tenda. Teve um dia, nesse último projeto que eu fiz, o projeto era de 1 ano, né? E aí, até mesmo local. Geralmente, eu gosto de fazer em espaços públicos. Faço em praças, estacionamento poliesportivo. Esse mesmo eu realizei no estacionamento poliesportivo. Mas eu ia fazer na Casa da Cultura. Já tinha feito os cartazes, tudo para colocar, fixar, né, nos locais, essas coisas todas. E aí eles pegaram e me janelaram. Aí o que eu fiz? Eu procurei o secretário de esportes da cidade e pedi para me fazer no estacionamento do poliesportivo daqui. Aí ele autorizou. Aí eu fiz outros cartazes, mandei fazer faixa e tal, essas coisas todas. Então eu fui buscando na internet, perguntando para um, para outro, essas coisas assim, para o meu pessoal público de relacionamentos, né? Perguntei e eles foram me falando. Aí eu tinha fechado com o rapaz a tenda. Eu tinha alugado 2 tendas. Já tinha passado uma entrada para ele. Falei, eu quero você me dá uma nota fiscal e tal. Nisso, o que ele fez? Ele pegou e falou que não ia poder me atender. Porque eu queria que ele montasse a tenda no sábado de manhã. E ele queria montar na quinta. Só que ia ter evento. Aí eu falei, então você vai me devolver o dinheiro. Você vai me devolver, eu vou contratar outro. Aí eu fui buscando outro. Caçando na internet, Google, né? Para ver, e aí eu consegui fazer. Aí agora, e esse rapaz que eu fechei, foi bacana demais. Os banheiros químicos que eu aluguei com ele foram ótimos, sabe? Então, assim, vieram muito cheirosos, essas coisas todas. Porque às vezes você aluga umas coisas que vêm tão ruins, mas eu tenho uma pessoa que faz a cotação para mim. Aí eu falo com ela, pego os orçamentos. Eu quero digitado. Aí eu já falo com ela como que eu quero e ela faz essas cotações para mim. Outra coisa que eu faço também, como eu atuo em vários projetos ao mesmo tempo e tenho o mesmo período, eu procuro relacionar com a minha agenda. Então, de janeiro até abril, eu trabalhei todos os finais de semana. Todos. Não teve um final de semana que eu fiquei sem trabalhar. Executando projetos. O último eu fechei com o do samba, dia 13 de abril. Mas assim, aí teve um que eu viajei antes, né? Falei, essa semana aqui nós não vamos marcar projeto, não. Vamos marcar depois que eu viajar. Aí eu fiz um antes de eu viajar, viajei uma semana,
Voltei, na outra semana que eu voltei, já tinha outro projeto. Aí foi direto. Aí depois teve carnaval, teve uma série de coisas. Então, assim, eu procuro conciliar na minha agenda, né? Então eu faço de acordo. Assim, vamos marcar para tal data? Sim. Então eu já pego e já vou induzindo também a pessoa. Assim, aí a gente tem que avisar com 30 dias de antecedência, tem que fazer isso e tal, pedir o alvará. Então, tudo isso daí a gente ajuda. Até fazer o alvará, porque você manda alvará, tem que pegar o licenciamento dos bombeiros, tem que mandar para a polícia, tem que mandar para a guarda municipal, mandar para a Secretaria de Meio Ambiente, você manda para um monte de lugares, para várias secretarias. Aí você tem que mandar com no mínimo 30 dias antes, para você realizar o evento. Então, quando eles chegavam assim, eu quero fazer o evento semana que vem. Fala, não tem jeito. É daqui 30 dias. Aí eu falava assim, olha, se você fizer nessa data aqui, vai ser melhor para você. Perto de feriado, todo mundo vai viajar. Então, o seu projeto não vai ter boa visibilidade. Sabe? Então, assim, a gente vai procurando controlar isso aí. Dessa forma que eu faço. E os fornecedores, aí eu peço essa menina para dar um jeito, já passo alguns contatos que eu tenho para ela, procuro também com outros agentes culturais, também, geralmente eu já tenho algumas pessoas já que trabalham comigo, já são meus parceiros, já, igual fotógrafo, eu já tenho, né? Aí eu pego orçamento com outras pessoas, mas aí eu fecho com essa que já me atende do jeito que eu quero. Filmagem, som, essas coisas assim, aí também eu pego com o pessoal, e iluminação, tudo isso. Você já tem uma equipe aí bem fechada, né, trabalhando com você, né, já de confiança, né, Sheila? Já, mas assim, a equipe, às vezes, do projeto te faz muita raiva, tem hora, tá? Igual, por exemplo, você paga a pessoa. Igual eu vou te falar do meu festival. Nesse do meu festival, eu queria bater na mulher. Que isso. Queria, porque eu falei com ela que era para chegar às 11 horas e ela não chegou, ela chegou 1 hora. No horário que eu marquei para todo mundo chegar. Uhum. Eles chegaram, eu estava toda mal arrumada. Eu estava toda suja. Tava com a roupa de chinelo, com o pé todo preto, essas coisas todas, porque a gente estava lá organizando. E ainda me chegou cheio de dedinho no cabelo. Ah, aquilo para mim foi a morte, Uhum. sabe? E aí, assim, você levanta 6 horas da manhã e começa o batidão é cedo. Na semana mesmo, e foi bem na semana que estava tendo imposto de renda, gente, eu falei, eu perdi cliente e para pegar e estar realizando o festival, para estar fazendo isso, e a pessoa pegar e não ir, sabe? Então, assim, você fica bem estressado. Imagino que tem que ter aí um jogo de cintura muito grande, né? Porque lidar com pessoas, né? Lidar com diferentes profissionais, né? Que imagino que é bem complicado, né? E vou te falar uma coisa, eles são todos melindrosos, tá? Eles acham que eles são os bambambãs. Uhum. Tipo assim, eles acham que são Ivete Sangalo, Gustavo Lima da vida, essas coisas todas. Fala, desce daí, gente. Você está me lembrando uma entrevista que eu fiz, a gente fez logo de manhã aí, que também é um pouco para essa área, né? Que como que é complicado você alinhar também a expectativa do artista, né? Em Exatamente. relação, né? Porque, na verdade, a gente cria, né? Uhum. A gente cria. Então, na verdade, ele fala uma coisa. Ele fala assim, eu quero fazer uma peça de teatro de tal, 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 uma releitura de não sei o quê. Aí a gente vai ter que pesquisar, a gente vai estudar sobre isso e tal. E depois a gente pega, e geralmente eles não te dão muita informação, não. Tá? Aí você que cria. Então você criou ali. Ah, mas não é só porque você está pagando. Tem gente que não tem nenhum portfólio. A gente criou até o portfólio para esse povo.
Você imagina o trabalheira que a gente teve. Chega a época de edital, nos últimos dias, meu filho, é loucura. Você vai dormir 9 horas da noite, 10 horas, para depois você pegar e levantar 3 horas da manhã e ir até 9 horas da noite de novo. Aí a outra, por exemplo, pega e levanta mais tarde, mas ela vai até mais tarde também, trabalhando, até lá para meia-noite. Então, assim, é bem... nas épocas, assim, é bem pesado. Os únicos que não são muito pesados, assim, é da Rouanet, que você não tem prazo específico, determinado para você escrever, e do ICMS, também, que você também vai nas empresas para você captar. Também. Esses aí, quando aprova, você não tem essa dificuldade. Mas os outros em si, quando é de edital mesmo, aí esses aí você tem dificuldade. Porque geralmente o edital é 30 dias que você tem para fazer. Aí você tem que preparar toda a documentação. Aí uma vai preparando a escrita e aí nisso eu já fico para pegar as certidões, fazer o cronograma, para fazer a parte de custos, a parte financeira, tudo isso. Lógico que todos os projetos eu leio. E elas também leem. Para ver se concordam, para ver se tem algum erro, essas coisas assim. Então, nós três lemos os projetos. Mesmo que fez a escrita ali, a gente dá uma mexida em alguma coisa que a gente fez, elas também dão, essas coisas assim. Mas é pauleira. Mas é gostoso, é gratificante. E mais gratificante ainda quando você vê o projeto acontecer. Que aquilo que você escreveu acontece. Agora, você fica extremamente decepcionado quando a pessoa só pensa no dinheiro. E ela só quer colocar o dinheiro no bolso e não faz o projeto do jeito que deveria ser feito. Isso é decepcionante. É frustrante. Perde um pouco, né, a lógica por trás, inclusive, do incentivo à cultura, né, da diversidade, do fomento também aos pequenos artistas, né, quando só impera a lógica aí do dinheiro, né? Exatamente. Sheila, a gente aí já está encaminhando também para o encerramento. O nosso colega aqui, Álvaro, ele está com um probleminha aqui de áudio, não está conseguindo mandar a mensagem, não, falar com a gente, mas ele está acompanhando. Wagner, você ainda quer colocar mais alguma coisa? Fazer alguma colocação? Não, acho que já foi o que ela disse aí, foi muito interessante, entendeu? E ficou muito bom. E para mim tá tranquilo. Aí já tá, deu para captar muita coisa aí. Sheila, acho que você conseguiu até, a gente acaba, até peço desculpa, porque a gente tem um questionário mais ou menos estruturado que a gente vai seguindo, mas acho que você conseguiu abarcar os principais pontos. Você queria colocar mais alguma coisa, falar mais algo de fechamento? Bom, eu gostaria de agradecer mesmo vocês, né, pela oportunidade, a professora Josmária, que assim, é uma pessoa muito especial para mim, né? Ela é a coordenadora do curso e assim, tenho um respeito enorme por ela. E espero ter atendido às expectativas de vocês com relação a isso, ter contribuído. Qualquer coisa também, se vocês precisarem de mais alguma coisa, tiver alguma dúvida, estiver ao meu alcance, estou à disposição. Te agradecer novamente, então, Sheila, por você estar auxiliando a gente aí no nosso TCC. Certamente foi de grande valia, né, junto com os demais também que a gente entrevistou. Josmária, você quer fazer uma colocação? Não sei se ela está presente também. Acho que não. Acho que a gente pode então encerrar, viu, Sheila? Depois vocês me mandam a gravação, tá, gente? Vai ficar gravado aqui no Teams. Eu até tirei o print aqui também. Eu mando tudo ali. A Josmária, ela te repassa. Tá, me manda que eu quero fazer uns recortes. Legal. Bom demais fazer a divulgação. Isso aí. Claro. Uhum. Tá.
O Alvo falou que a Josmara está em outra reunião. Então, beleza, Sheila. Obrigado aí novamente. Obrigada, tá, gente? Um abraço. Qualquer Obrigado, coisa viu, que Sheila? vocês precisarem, tá? Estou à disposição. Tá ok? Beleza. Ok, Um Tchau, abraço. tchau. obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Só teria que encerrar aqui a gravação. Acho que saindo aqui eu encerro.